Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 51 do sexto ano. E o assunto dessa aula é feudalismo. Falaremos sobre a sociedade. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: identificar os dois estamentos e os três estados na sociedade feudal e detalhar a composição dos três estados e sua função dentro da sociedade. Antes de mais nada, lembrem-se, tenham em mãos os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro, principalmente o livro didático, aquele que você tem em sala de aula, que trata sobre esse assunto. Já busca no índice a página que fala sobre o feudalismo, caderno de história, tanto para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos continuar com esta aula. Primeiramente, a sociedade feudal ela estava dividida basicamente em dois estamentos, mas três estados. E eles podem ser chamados também, esses três estados, de ordens. Primeiro estamento, lá na pirâmide social, era formado pelo primeiro estado, que é o clero, segundo estado, a nobreza. Clero é quem faz parte da igreja, nobreza, quem é lá da família dos primeiros reis, quem é nobre. A gente vai usar muito o termo quem tem o sangue azul, vocês vão entender no decorrer das aulas. O segundo estamento já é formado pela maior parte da sociedade, a parte dos trabalhadores, basicamente os servos e outros camponeses, pensando que a principal atividade econômica era a agricultura. Muito bem. Na sociedade feudal quase não existia mobilidade social, ou seja, a posição do indivíduo dentro da sociedade feudal, ela se dava pela sua origem familiar, pelo seu nascimento. Nasce servo, morre servo, nasce nobre, morre nobre. Ah, professora, mas e casamento entre eles, nobres e servos? Era basicamente uma vergonha para a família ter um nobre casando-se com um servo. Claro que para o servo seria uma elevação no patamar social. Outra questão, em relação ao enriquecimento ou empobrecimento, também valia mais a questão da linhagem familiar, do sobrenome que a pessoa tinha. Na sociedade feudal, então esses três estamentos, esses três estados ou três ordens desempenham funções especiais para que tudo funcione bem. Os clérigos são aqueles que oram, também eram chamados de oratores. Os nobres, aqueles que guerreiam, eram chamados também de belatores. E os trabalhadores, ou seja, aqueles que com seu serviço sustentavam a todos, por meio do pagamento de impostos principalmente, eram os chamados laboratores. O clero, primeira ordem ou primeiro estado, era formado por quem? Pelo papa, bispos, monges, párocos, entre outros. O que eles faziam? Ministravam os sacramentos, lembrem-se dos 7 sacramentos, batismo, casamento, eucaristia, crisma, entre outros. E também cobravam por esses serviços. Eles orientavam e amparavam os necessitados. Muitos dos clérigos, das pessoas que faziam parte do clero, possuíam grandes extensões de terras.
trabalhadas por centenas ou até milhares de camponeses, mas isso pertencia ao tesouro, digamos assim, da igreja, que iremos estudar em aulas específicas sobre. No ano 1000, século X, a igreja era dona de cerca de 1/3 das terras cultiváveis na Europa Ocidental cristã. Portanto, ela passou a ser a maior proprietária de terras da região. E outra situação bem importante. Como os membros do clero eles não podiam se casar, a questão do celibato, eles não deixavam herdeiros oficialmente, mas vocês vão entender que tinham alguns que tinham os herdeiros perdidos por aí. De modo que o patrimônio não era dividido, o patrimônio da igreja ali. Isso ajudou a igreja a acumular riqueza a ponto de ser a instituição mais rica do Ocidente medieval. Alguns historiadores falam que a igreja era a grande senhora feudal da época. Sobre os nobres, basicamente divididos em cargos de reis, duques, marqueses, condes, viscondes, barões, eles se ligavam a outros nobres por laços de dependência e também amizade e a questão de casamento, né? A principal atividade dos nobres era a questão da guerra e eles tinham o monopólio, ou seja, o domínio das armas, ofereciam proteção e em troca exigiam ser sustentados pelos camponeses. Os cavaleiros medievais que eram muito assim conhecidos, os cavaleiros da Távola Redonda, do Rei Arthur, enfim, tem vários filmes que tratam sobre essa época. O trabalho manual, feito à mão, a questão do trabalho do camponês na agricultura, seja qual for, era visto pelos nobres como uma atividade indigna, que não dava dignidade a ninguém. E as principais ocupações dos nobres eram guerras, caçadas e também torneios. Sobre essas competições, elas eram tão violentas que deixavam feridos e às vezes mortos. E era também uma forma de conseguir materiais, além de conquistar a admiração de mulheres. Ao final do torneio, o vencedor ficava com o cavalo e também as armas do vencido. E se conseguisse fazê-lo prisioneiro, exigia um resgate bem gordinho para libertá-lo. Sobre os trabalhadores. O trabalho na sociedade medieval, ele era feito pelos servos, os vilões e também os escravos. Os servos, eles eram trabalhadores dependentes, porque eles dependiam do senhor e não tinham liberdade de deixar a terra na qual viviam. Por isso, eles eram chamados de servos da gleba, ou seja, servos da terra. Realizavam as mais diferentes tarefas, as mais diferentes funções, como arar, semear, colher, erguer moradias, realizar consertos, de repente um poço que quebrou, uma ponte, algo nesse sentido, entre outras várias atividades, servos que desempenhavam. Já os vilões não entendam como aquele inimigo do herói. Eram os trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terra de sua propriedade. Eles moravam geralmente no que a gente vai chamar de vilas, tá? Com os atos de violência, as guerras que eram comuns na época, os vilões eram obrigados a entregar a um senhor seu lote de terra e em troca de proteção acabavam virando servos mais tarde. Já os escravizados, eles eram trabalhadores que podiam ser vendidos ou doados, então eles eram uma propriedade. Faziam serviços domésticos nas habitações de seus senhores, geralmente. Os servos e os vilões, eles trabalhavam de sol a sol.
dia após dia. Porém, eles eram muito pobres, afinal, a maior parte das riquezas por eles produzidas acabavam nos celeiros ou nas mesas do Senhor. Mas a gente não pode dizer que os servos, vou até voltar aqui um pouquinho nessa questão, os servos, eles não eram escravos, porque eles não poderiam ser vendidos ou doados, mas a forma como eles trabalhavam, em que a maior parte da produção ia para os bolsos, aqui, como eu falei, nos celeiros ou nas mesas dos senhores, era um regime de semi-escravidão, porque eles ganhavam só um local, um abrigo para morar e uma proteção em época de guerra, tá? Mas em questão de enriquecimento, nada. Fora que, fazendo um adendo, na época, ser gordinho, mais cheinho, era um sinônimo de beleza. Porque pensem, os camponeses trabalhavam muito e sobrava muito pouco para eles, certo? Comiam pouco, dormiam mal, enfim. Consequentemente, eles eram mais magrinhos e mais bronzeados, queimados pelo sol. Já os nobres que não trabalhavam, apenas guerreavam em momentos específicos, eles eram mais cheinhos, mais gordinhos e mais branquelos. Por quê? Porque eles ficavam mais reclusos no castelo, não trabalhavam de sol a sol. Então, percebam a questão da beleza. A beleza era relacionada à pessoa mais cheinha e mais branquela. Já as pessoas bem magrinhas e mais bronzeadas não eram vistas como as mais belas. E hoje, como é que está essa questão de beleza? É algo para vocês pensarem sobre isso, a evolução em relação ao biotipo, ao estereótipo do que é bonito e do que é feio. E o que é ser bonito, o que é ser feio. Agora sim, na próxima aula falaremos sobre a economia feudal e as obrigações que os servos tinham em relação aos seus senhores. Muitos impostos, e vocês vão entender o porquê que a maior parte da produção ia assim para os celeiros do senhor feudal, para as mesas do senhor feudal, mas não vinha para as mesas e celeiros dos servos. Vocês devem então realizar a atividade da aula de hoje, que tratou sobre a sociedade, a função de cada um dentro dessa estrutura social. A atividade, além de revisar o assunto desta aula, tem por objetivo fixar algumas informações que com certeza os ajudará a compreender alguns assuntos que serão trabalhados futuramente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!